Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao 10º dia da jornada de 65 dias com a Lei Geral de Proteção de Dados. Meu nome é Joana Kripa e eu ensino você a usar os dados pessoais conforme a LGPD. Hoje vamos ler e comentar o artigo 10 da lei. Ele fala sobre os requisitos para utilizar a base legal do legítimo interesse, que é conhecido por ser uma carta branca, mas eu já adianto, ele não é tão livre assim. Inclusive, essa base legal foi ponto de fiscalização pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados na nova política de privacidade da Meta. Por quê? A Meta disse que coletava os dados públicos dos usuários para alimentar e treinar a inteligência artificial com base no legítimo interesse da empresa. Assim, a ANPD solicitou mais informações para entender melhor a situação. É importante, se você estiver fazendo uma adequação à LGPD, sempre fundamentar as decisões e documentar tanto essas fundamentações quanto a própria decisão adotada. Porque se existir uma fiscalização da ANPD, você já tem todo o subsídio, todas as evidências para apresentar à autoridade. Inclusive, adiantando um tema que nós veremos no final desse vídeo, a ANPD pode solicitar o relatório de impacto à proteção dos dados pessoais. E essa fundamentação devidamente documentada vai ser um elemento pelo menos mínimo para você conseguir elaborar esse relatório. Além de, é claro, ser um subsídio no caso de uma ação judicial. Feitas as observações iniciais a respeito do legítimo interesse, vamos iniciar a leitura do artigo e fazer novos comentários conforme a gente for lendo. Vamos lá? Artigo 10. O legítimo interesse do controlador somente poderá fundamentar tratamento de dados pessoais para finalidades legítimas, consideradas a partir de situações concretas, que incluem, mas não se limitam a. Agora, a primeira observação no caput. Ele fala que os requisitos não se limitam, ou seja, os dois incisos que nós leremos na sequência é um rol exemplificativo de situações que podemos usar a base legal do legítimo interesse. Isso porque o legislador teve a intenção de deixar um dispositivo para se amoldar às diversas situações que possam existir na prática e não restringir sua aplicação. A intenção foi sim ter uma base legal mais aberta e flexível. Só que é importante destacar, como eu já falei no início desse vídeo, ela não é completamente livre. Percebam que no próprio caput o legislador colocou dois requisitos: ter uma finalidade legítima, inclusive conforme o artigo 6º, inciso 1 da LGPD, e deve existir uma situação concreta, para o titular ter uma efetiva expectativa de que seus dados serão tratados em decorrência de uma relação prévia entre ele e o controlador. Aliás, acabei de mencionar o termo controlador. Existe uma discussão se esses requisitos são apenas para o controlador ou para qualquer agente de tratamento. Eu já mencionei e expliquei isso lá no vídeo do artigo 7º da lei. O que tem prevalecido é que sim, esses requisitos são aplicados também para o tratamento de dados realizado com base no legítimo interesse por terceiros, por exemplo, o operador de dados pessoais. Isso se dá por uma interpretação analógica que já vem ocorrendo na União Europeia, quando da interpretação da linha F do artigo 6º do GDPR. Aliás, aproveitando a experiência de outros países da União Europeia, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para você que tiver interesse em acessar um documento que pode te auxiliar a verificar o preenchimento dos requisitos do legítimo interesse. Ele foi elaborado pelo ICO, que é o Information Commissioner's Officer, que é uma entidade que tem competências parecidas com a ANPD, só que no Reino Unido. Lembrando que o GDPR, que é o Regulamento Geral Europeu, ele tem regras diferentes da LGPD, e por isso, e até mesmo por ser vigente perante a União Europeia, que tem vários países que compõem, ela tem algumas especificidades. Então, fique bem claro que o ICO não é a mesma coisa que a ANPD, mas tem algumas competências, dentre elas a de orientar os agentes de tratamento e até mesmo os usuários. Então, eles têm muitos frameworks que podem auxiliar na elaboração de documentos, é claro, sempre adaptando aqui a realidade do Brasil e a LGPD. Agora, vamos passar para a leitura dos incisos que tratam os dois exemplos possíveis para utilizar a base legal do legítimo interesse. O primeiro é o inciso 1, para apoio e promoção das atividades do controlador. Dando um exemplo para você.
Você já foi num site, colocou várias coisas no carrinho de compras e depois essa loja online começa a mandar e-mails para você dizendo que você esqueceu itens no seu carrinho de compras e daí te incentiva a comprar? Pois bem, esse é um exemplo de legítimo interesse. O outro é quando você acessa um site e aí tudo que você faz, os produtos que você clica acabam sendo rastreados e a loja desse site que você acessou começa a mostrar para você os produtos que você se interessou. Isso também é outro exemplo em que o tratamento dos dados pessoais, que é o seu interesse de consumo, é feito com base no legítimo interesse da empresa. No caso, até mesmo de vender. Seguindo para o inciso 2, nós temos a possibilidade de tratar os dados pessoais para proteção em relação ao titular do exercício irregular de seus direitos ou prestação de serviços que o beneficiem, respeitadas as legítimas expectativas dele e os direitos e liberdades fundamentais nos termos desta lei. Um exemplo é você comprar um produto acima do valor que você costuma gastar. E aí, o banco entra em contato com você por telefone para confirmar essa transação e também para solicitar alguns dados pessoais seus para confirmar a sua identidade. Veja que ele está fazendo isso em seu benefício, para evitar que você seja vítima de uma fraude, para garantir a sua segurança da transação bancária. Então, nesse caso, ele pode tratar dados pessoais com base no legítimo interesse. Eu destaco que eles não, no meu entendimento, ele não pode solicitar, por exemplo, que você encaminhe uma foto do seu rosto para fins de fazer um reconhecimento facial para essa situação. Por quê? Porque o legítimo interesse não é aplicado para tratar dados pessoais sensíveis. E o reconhecimento facial é um dado biométrico e, portanto, um dado pessoal sensível. Seguindo para o parágrafo 1º. Quando o tratamento for baseado no legítimo interesse do controlador, somente os dados pessoais estritamente necessários para a finalidade pretendida poderão ser tratados. Esse parágrafo está alinhado ao artigo 6º, inciso 2 e 3 da LGPD, que fala sobre os princípios da necessidade e da adequação. Parágrafo 2º. O controlador deverá adotar medidas para garantir a transparência do tratamento dos dados baseado em seu legítimo interesse. Para você entender na prática, o que dispõe o parágrafo 2º, imagina na situação que você é sócio de um clube de futebol. Você tem uma legítima expectativa de receber um cupom de desconto para comprar na loja oficial do time. Mas, por outro lado, você não tem nenhuma expectativa de receber cupom de desconto para comprar em alguma farmácia. Isso em regra. E por fim, o 3º parágrafo esclarece que a autoridade nacional poderá solicitar ao controlador relatório de impacto à proteção de dados pessoais quando o tratamento tiver como fundamento seu interesse legítimo, observados os segredos comercial e industrial. Veja, a partir da leitura desse dispositivo, a gente conclui que o relatório de impacto à proteção de dados pessoais, que está com um conceito lá no inciso 17 do artigo 5º da LGPD, não chega a ser obrigatório. Mas a NPD poderá solicitar. E assim, como eu mencionei no início desse vídeo, é recomendado que você tenha documentado a fundamentação e a sua tomada de decisão. Inclusive, muitos sugerem até mesmo que esse documento já esteja minutado. E assim finalizamos a leitura do artigo 10 da LGPD. Obrigada por me acompanhar até aqui. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha com um amigo que goste também e se interesse sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Até a próxima! Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma publicação.